Existe um tipo de amor que parece amor, sente como amor, tem a aparência de amor, mas não é amor. É uma armadilha psicológica tão sofisticada que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está presa nela. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo perturbador sobre como narcisistas se desenvolvem. E não começa com abuso óbvio, não começa com negligência visível, começa com algo que parece exatamente o oposto. Começa com carinho, mas carinho que vem com condições. Quando uma criança recebe amor, apenas quando se comporta de determinada maneira, quando sorri na hora certa, quando tira notas boas, quando não incomoda, quando não chora, quando performa exatamente o que os pais querem ver, essa criança está sendo programada, e a programação é devastadora, porque a criança não consegue distinguir entre amor genuíno e controle condicional. Para ela, amor significa fazer algo para merecer. Amor significa performar. Amor significa nunca ser simplesmente quem você é. Amor significa sempre ter que provar que é digno. Essa é a cicatriz narcísica original. E ela acontece silenciosamente, sem gritos, sem violência, apenas com um sorriso, quando a criança faz o que querem, e uma ausência fria, quando ela ousa ser ela mesma. Deixa eu contar sobre Mariana. Mariana tinha 6 anos, quando percebeu pela primeira vez. Ela tinha acabado de ganhar um adesivo de super-aluna na escola, por um desenho que fez. Correu para casa, cheia de entusiasmo. Mostrou para a mãe. A mãe olhou, sorriu, abraçou Mariana forte, disse que era lindo, disse que estava orgulhosa. Mariana sentiu algo que raramente sentia. Sentiu que existia, que era real, que tinha valor. 2 semanas depois, Mariana chegou em casa, chorando. Uma colega tinha sido cruel com ela. Precisava de consolo. Correu para a mãe, mas dessa vez, a mãe não abraçou, não sorriu. A mãe disse para Mariana parar de drama. Disse que ela era grande demais para chorar assim. Disse que precisava aprender a resolver os próprios problemas. Mariana parou de chorar. Não porque a dor passou, porque aprendeu que certas emoções não eram permitidas aos 6 anos. Mariana já estava dividida internamente. Havia a Mariana que recebia amor, a que ganhava estrelas douradas e sorria na hora certa. E havia a Mariana que precisava desaparecer, a que sentia dor e medo e tristeza. Jung chamou essa divisão de cisão do self, e a partir dessa cisão, tudo muda. 32 anos depois, Mariana estava em terapia, bem-sucedida profissionalmente, casada há 8 anos, 2 filhos, aparentemente, tudo funcionando. Mas Mariana não conseguia receber amor do marido, quando ele era carinhoso, sem motivo. Ela ficava desconfiada. Quando ele a elogiava, ela descartava. Quando ele tentava consolá-la, em momentos difíceis, ela se fechava completamente, porque dentro de Mariana ainda existia aquela menina de 6 anos, que aprendeu que carinho vem com condições. E se o marido era carinhoso, sem cobrar nada, algo estava errado. Deveria haver uma agenda escondida. A cobrança viria depois. Ela passava a vida inteira esperando a outra parte do contrato, que não existia. E isso destruía o casamento, lentamente. O marido se sentia rejeitado.
Mariana se sentia incapaz e nenhum dos dois entendia o que estava acontecendo. A ferida do afeto condicionado não cicatriza sozinha, ela se transforma em padrão de vida. Hoje, vou revelar os 5 mecanismos invisíveis que transformam carinho condicionado em prisão psicológica. Vou mostrar como essa ferida cria a falsa personalidade que depois domina a vida adulta. E vou explicar o que Jung descobriu sobre como quebrar esse ciclo antes que ele destrua mais uma geração. Se você reconhecer esses padrões, fique até o final, porque a revelação mais importante vem nos últimos minutos. O primeiro mecanismo invisível é o que Jung chamou de reflexo seletivo. Crianças precisam de reflexo, precisam ver nos olhos dos pais que existem, que são reais, que têm valor. Isso é fundamental para o desenvolvimento da essência autêntica. Sem reflexo adequado, a criança, literalmente, não consegue formar uma identidade sólida. Jung estudou isso extensivamente. Ele observou que a mãe funciona como o primeiro espelho psicológico da criança. Nos olhos da mãe, a criança descobre quem ela é. Se a mãe olha com amor incondicional, a criança desenvolve um senso de self sólido. Se a mãe olha com aprovação condicional, a criança desenvolve um self fragmentado. Mas pais que amam condicionalmente fazem algo cruel. Eles oferecem reflexo, mas apenas espelham certas partes da criança. As partes que gostam, as partes que querem ver, as partes que não incomodam. Quando a criança mostra alegria, que é conveniente para os pais, ela é espelhada. Quando mostra tristeza, raiva ou medo, ela é ignorada ou pior, é punida por ter essas emoções. O que acontece então é assustador. A criança começa a se acreditar que apenas algumas partes dela são reais. Apenas algumas partes merecem existir. As outras partes, as emoções inconvenientes, as necessidades que incomodam, os desejos que não agradam aos pais, tudo isso vai para a sombra. E na sombra, essas partes não morrem. Elas se tornam autônomas. Elas ganham vida própria. Elas começam a sabotar a vida adulta de maneiras que a pessoa nunca entende. Jung escreveu extensivamente sobre como conteúdos reprimidos na infância se tornam complexos autônomos. Eles funcionam como personalidades secundárias dentro da psique. E quanto mais são negados, mais poder ganham. Vou dar um exemplo concreto. Ricardo, 45 anos, executivo de sucesso. Desde criança, aprendeu que raiva não era permitida. Quando sentia raiva, a mãe ficava triste, dizia que ele estava machucando ela. E crianças boas não sentem raiva. Ricardo enterrou a raiva na sombra. Nunca mais sentiu raiva, nunca brigou com ninguém. Era a pessoa mais pacífica que você poderia conhecer, mas a raiva não desapareceu. Ela se tornou um complexo autônomo. E esse complexo se manifestava de formas que Ricardo não reconhecia. Ele tinha problemas crônicos de estômago, insônia, tensão muscular constante no pescoço e nos ombros. 2 casamentos fracassados, porque as esposas diziam que ele era emocionalmente indisponível. A raiva que ele negava conscientemente estava destruindo seu corpo e seus relacionamentos inconscientemente. Quando finalmente entrou em terapia e foi confrontado com a raiva reprimida, Ricardo chorou pela primeira vez em décadas.
não de tristeza, de alívio. Finalmente, a parte que tinha sido banida para a sombra podia existir. Estudos recentes confirmam exatamente isso. Pesquisadores publicaram, em 2023, que crianças expostas a afeto condicionado desenvolvem o que chamam de regulação de ação introjetada. Elas internalizam as condições para receber amor e começam a aplicar essas condições a si mesmas. Não precisam mais dos pais para se sentirem inadequadas. Elas fazem isso sozinhas. O crítico interno que tantos adultos carregam não nasceu do nada. Foi plantado através do reflexo seletivo. O segundo mecanismo é a recompensa intermitente. Isso é ainda mais devastador que a ausência total de amor, porque cria dependência. Pais que oferecem afeto condicionado não são frios o tempo todo. Eles têm momentos de calor, momentos de aprovação, momentos em que a criança se sente amada. Mas esses momentos são imprevisíveis. Dependem de algo que a criança fez ou deixou de fazer. A criança nunca sabe quando vai receber amor. Então, ela fica em estado permanente de alerta, tentando descobrir o código, tentando entender o que precisa fazer para acionar o afeto dos pais. Isso cria um padrão que dura a vida inteira. E pesquisadores estudaram esse fenômeno em laboratório. Descobriram que recompensas intermitentes criam dependência muito mais forte que recompensas constantes. É exatamente o mecanismo das máquinas caça-níqueis. Você nunca sabe quando vai ganhar. Então continua tentando. O mesmo acontece com crianças expostas a afeto intermitente. Elas desenvolvem uma espécie de vício em buscar aprovação. Mesmo quando recebem amor consistente de outras pessoas mais tarde na vida, não conseguem relaxar. Algo parece falso. Algo parece fácil demais. Adultos que foram expostos à recompensa intermitente na infância repetem o padrão em relacionamentos. Eles se sentem mais atraídos por pessoas imprevisíveis. Confundem ansiedade com paixão. Confundem incerteza com intensidade. Ficam viciados na busca por aprovação que nunca é garantida. Jung identificou esse padrão como uma forma de compulsão à repetição. A pessoa inconscientemente recria as condições da infância, tentando finalmente resolver o problema original, mas nunca resolve, porque está usando a mesma estratégia que falhou quando era criança. Mariana tinha 38 anos quando percebeu o padrão. 3 relacionamentos longos, todos com homens emocionalmente indisponíveis. Quando finalmente conheceu um homem estável, carinhoso, que a amava consistentemente, ela sentiu que faltava algo. Não havia drama, não havia incerteza, não havia aquela sensação de perseguir algo que foge. Mariana quase terminou o relacionamento porque parecia entediante. Foi só em terapia que ela entendeu que aquilo que chamava de tédio era, na verdade, segurança. E segurança era algo que seu sistema nervoso não reconhecia como amor. O pai de Mariana era assim. Momentos de carinho intenso, seguidos de ausências longas. Ela passou a infância tentando descobrir como fazer o pai ficar. E na vida adulta, repetiu o padrão. Buscou homens que replicavam a dinâmica. Homens que precisavam ser conquistados repetidamente. Homens cujo amor nunca era garantido. A cura veio quando Mariana conseguiu tolerar o desconforto da segurança. Quando aprendeu a reconhecer que amor consistente não era amor falso. Era amor real, o único tipo de amor que ela nunca tinha conhecido. O terceiro mecanismo é a invalidação sutil. Não é a invalidação óbvia. Não é o pai que grita. É algo muito mais insidioso.
É o pai que ouve a criança falar sobre um problema e imediatamente oferece solução, sem primeiro validar que o problema existe, sem primeiro reconhecer que a criança está sentindo algo. É a mãe que diz, eu te amo, mas logo depois acrescenta uma crítica. Eu te amo, mas você precisa melhorar nisso. Eu te amo, mas você me decepciona quando faz isso. É o carinho que sempre vem acompanhado de uma agenda, o abraço que tem um propósito, o elogio que é seguido de um pedido. A criança aprende que nunca pode simplesmente receber. Sempre existe um custo. Sempre existe uma condição escondida. Sempre existe algo que ela precisa fazer em troca. Jung falou sobre isso quando descreveu como complexos se formam. Toda vez que a criança tem uma experiência emocional que não é reconhecida pelo ambiente, essa experiência vai para o inconsciente. Não desaparece, fica lá, esperando. E quando acumula material suficiente, se torna um complexo autônomo. A invalidação sutil cria complexos de inadequação. A criança não é explicitamente rejeitada. É sutilmente ensinada que suas emoções, suas necessidades, sua essência autêntica não são importantes o suficiente para serem reconhecidos. Isso cria uma incapacidade devastadora na vida adulta. A incapacidade de receber amor incondicional. Porque mesmo quando alguém oferece amor sem condições, a pessoa que foi criada com invalidação sutil não consegue acreditar. Fica esperando a outra parte, esperando a cobrança, esperando o mas. Ricardo tinha 42 anos, casado pela segunda vez. A primeira esposa o deixou dizendo que ele era impossível de agradar. Ricardo não entendia. Ele achava que era ele quem não conseguia agradar. Na terapia, Ricardo descobriu algo importante. Toda vez que a esposa fazia algo carinhoso, ele desqualificava. Ela cozinhava algo especial, ele encontrava defeito. Ela planejava uma surpresa, ele criticava algum detalhe. Ela dizia que o amava, ele duvidava. Ricardo não fazia isso conscientemente. Era automático. Era a voz da mãe que vivia dentro dele. A mãe que sempre dizia, eu te amo, mas... A mãe cujo amor nunca era gratuito. A mãe que ensinou Ricardo que você não pode simplesmente receber. Você precisa pagar. E Ricardo pagava, desqualificando o amor que recebia. Porque se ele aceitasse o amor, teria uma dívida. E Ricardo aprendeu na infância que dívidas emocionais são perigosas. A cura de Ricardo veio quando ele conseguiu, pela primeira vez, dizer obrigado e parar. Sem acrescentar um mas, sem encontrar um defeito, sem criar uma distância de segurança. Pareceu estranho no início. Como estar nu, vulnerável, exposto. Mas com o tempo, Ricardo aprendeu que receber amor não criava dívida, criava conexão. Algumas pessoas sabotam relacionamentos saudáveis exatamente por isso. Não conseguem suportar a ansiedade de esperar que a cobrança venha. Então provocam o conflito elas mesmas. Pelo menos assim, têm controle sobre quando a dor vai chegar. O quarto mecanismo é o que chamo de amor transacional. É quando os pais tratam o relacionamento com a criança como uma transação comercial. Eu faço isso por você, você faz isso por mim. Eu te dou casa, comida, roupa, e você me deve obediência, gratidão, performance. Isso parece razoável para muitos pais. Afinal, eles estão fazendo muito pela criança. Não é justo esperar algo em troca, mas a criança não pediu para nascer. A criança não assinou o contrato. A criança veio ao mundo esperando amor incondicional. Porque é isso que crianças precisam para se desenvolver saudavelmente. Quando o amor é tratado como transação, a criança aprende algo terrível sobre si mesma. Aprende que não tem valor intrínseco.
Seu valor é apenas utilitário. Ela vale o que produz, vale o que faz pelos outros. Não vale nada por simplesmente existir. E essa é a base da cicatriz narcísica original. O narcisismo, como Carl Jung explicou, não é excesso de amor próprio. É a ausência dele. É uma tentativa desesperada de compensar o vazio, deixado por nunca ter sido amado incondicionalmente. O narcisista grandioso infla a si mesmo, porque por dentro sente que não vale nada. O narcisista encoberto se esconde e busca validação constante, porque nunca acreditou que era suficiente. Ambos são estratégias para sobreviver à cicatriz de ter sido tratado como mercadoria. Ricardo é um exemplo perfeito. Cresceu numa família onde tudo era contabilizado. Quando o pai pagava a escola, lembrava Ricardo regularmente do sacrifício. Quando a mãe cozinhava, esperava gratidão explícita. Quando faziam algo por Ricardo, criavam uma dívida emocional que ele precisava pagar. Ricardo aprendeu a contabilizar também. Toda gentileza tinha um preço. Todo favor criava obrigação. Não existia nada gratuito no universo emocional de Ricardo. E aos 35 anos, Ricardo era incapaz de dar sem esperar retorno. Incapaz de receber sem sentir que devia. Seus relacionamentos eram transações. Suas amizades eram negócios. Seu casamento era um balanço contábil de quem devia, o que, para quem. E quando a esposa disse que só queria que ele a amasse sem cobrar nada, Ricardo não entendeu. O que significava amar sem cobrar? Para ele, isso não existia. Amor sempre tinha custo. Amor sempre tinha contrato. Amor sempre era transação. A terapia de Ricardo foi longa. Ele precisou desaprender tudo o que sabia sobre amor. Precisou aprender que dar não cria dívida no outro. Precisou aprender que receber não cria dívida em si. Precisou aprender que amor verdadeiro não é troca, é presença. O quinto mecanismo é a transmissão geracional. Esse é, talvez, o mais trágico de todos. Pais que amam condicionalmente geralmente foram eles mesmos criados com afeto condicionado. Eles não conhecem outra forma de amar. Para eles, isso é normal. Isso é como funciona. E a criança que recebe esse amor cresce e faz a mesma coisa com seus próprios filhos. Não por maldade, não por intenção, por pura programação inconsciente. Carl Jung chamou isso de complexos autônomos herdados. São padrões que passam de geração em geração sem nunca serem questionados. A família inteira funciona dentro desse sistema. E quem tenta sair é visto como traidor. Jung também falou sobre participação mística. É o período da primeira infância, de 0 a 7 anos, quando a criança vive em fusão psicológica com os pais. Não existe separação. A criança absorve tudo: os medos, os complexos, as cicatrizes, as defesas, como se fossem seus. E assim que o afeto condicionado se transmite, não através de palavras, através de presença, através da qualidade da atenção, através de microexpressões que a criança absorve antes mesmo de saber falar. Pesquisadores confirmam isso. Estudos mostram que crianças de pais narcisistas têm maior probabilidade de desenvolver traços narcisistas ou codependentes. O ciclo se repete até que alguém acorde. Júlia acordou quando a filha nasceu. Aos 38 anos, Júlia se viu fazendo com a filha exatamente o que a mãe fazia com ela. Sorria quando a bebê estava quieta. Ficava tensa quando chorava. Dava atenção quando a bebê era boazinha. Se afastava emocionalmente quando a bebê demandava. Júlia não queria fazer isso, mas era automático. Era o único modelo que conhecia.
O terror de Júlia era que estava criando mais uma geração de pessoas incapazes de receber amor. Mais uma geração que acharia que afeto tinha preço. Mais uma geração que nunca saberia o que significava ser amada incondicionalmente. Esse terror foi o que levou Júlia à terapia. E a terapia foi brutal. Júlia precisou confrontar tudo o que a mãe fez. Precisou sentir a raiva que nunca tinha permitido sentir. Precisou fazer luto pela infância que não teve. Precisou perdoar a mãe sem minimizar a cicatriz. E aos poucos, Júlia começou a fazer diferente com a filha. Começou a acolher o choro ao invés de se afastar. Começou a dar atenção mesmo quando a filha não estava fazendo nada especial. Começou a dizer, eu te amo, sem acrescentar um mas. Cada vez era um esforço consciente. Cada vez era lutar contra a programação. Mas com o tempo, foi ficando mais natural. E Júlia percebeu algo importante. Ao curar a filha, estava curando a si mesma também. Ao dar o amor que nunca recebeu, estava preenchendo o vazio que carregava. Existe outro aspecto da transmissão geracional que Jung identificou. É a participação inconsciente no complexo familiar. Famílias com afeto condicionado desenvolvem regras não ditas. Maneiras de ser que todos seguem sem questionar. Papéis que cada membro desempenha. E quem tenta sair desses papéis enfrenta a resistência de todo o sistema. A criança que começa a questionar o padrão é frequentemente vista como problema. Ela é a ovelha negra, a que não se encaixa, a que faz drama. Mas, na verdade, essa criança é frequentemente a mais saudável do sistema. É a única que conseguiu perceber que algo está errado. É a única que recusou normalizar o anormal. Jung chamou isso de função transcendente do membro sintomático. A pessoa que aparenta ser o problema é frequentemente a que está tentando acordar a família. E é atacada exatamente por isso. Se você foi essa criança, se você foi vista como difícil, dramática, sensível demais, existe uma chance de que você era a única vendo claramente e pagou o preço por isso. Há outro caso que preciso contar. Daniel tinha 50 anos quando finalmente entendeu por que nunca se sentia em paz. Ele era o filho mais velho de 3, o responsável, o que nunca podia errar, o que tinha que dar exemplo. Desde os 7 anos, Daniel carregava o peso da família. A mãe estava sempre sobrecarregada, o pai trabalhava demais. E Daniel, sem que ninguém pedisse explicitamente, assumiu o papel de terceiro adulto. Ele cuidava dos irmãos, resolvia conflitos, não dava trabalho, nunca pedia nada. Era a criança perfeita e era amado por isso, elogiado por isso, reconhecido por isso. Mas o amor que Daniel recebia tinha um preço terrível. Ele tinha que desaparecer como criança para ser amado. Tinha que ser útil para ter valor. Tinha que performar adulto quando ainda era menino. Aos 50 anos, Daniel estava exausto. Tinha passado a vida inteira cuidando dos outros, primeiro dos irmãos, depois da esposa, depois dos filhos, depois dos funcionários, depois dos pais idosos. E nunca ninguém tinha perguntado a Daniel do que ele precisava, porque Daniel tinha aprendido na infância que suas necessidades não existiam. Existia apenas o que ele podia fazer pelos outros. Na terapia, Daniel precisou aprender algo que a maioria das crianças aprende naturalmente, que ele tinha direito de ter necessidades, que pedir ajuda não era fraqueza, que ele podia existir sem ter que produzir o tempo todo. Foi um dos processos mais difíceis que ele já enfrentou, porque pedir algo para si mesmo ativava uma culpa paralisante.
A voz interna dizia que ele estava sendo egoísta, que estava abandonando os outros, que estava traindo o papel que tinha assumido. Mas aos poucos, Ricardo aprendeu a tolerar essa culpa. Aprendeu que a culpa era a voz do complexo, não a voz da verdade. E aprendeu que cuidar de si mesmo não era egoísmo, era sobrevivência. Ricardo ainda cuida dos outros. Isso faz parte de quem ele é. Mas agora, também cuida de si. E essa diferença transformou tudo. E aqui está a verdade mais difícil de aceitar. Se você reconheceu esses padrões na sua infância, você provavelmente está repetindo alguns deles agora. Não todos. Talvez não da mesma forma. Mas a programação está lá, rodando em background, influenciando escolhas que você acha que são suas. A mãe que foi invalidada pode invalidar os filhos de formas sutis que nem percebe. O pai que nunca recebeu afeto incondicional pode colocar condições no afeto que oferece aos filhos, sem perceber que está fazendo isso. Não por maldade, por repetição. Mas existe uma saída. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a explicar como quebrar esses ciclos. Ele chamou o processo de individuação e começa com um passo que parece simples, mas é extraordinariamente difícil: reconhecer, não intelectualmente, não como conceito abstrato, reconhecer visceralmente, no corpo, nas emoções, a cicatriz que você carrega. Isso significa permitir-se sentir a dor que foi reprimida na infância. A dor de ter sido amado condicionalmente. A dor de ter tido que performar para receber carinho. A dor de nunca ter sido suficiente por simplesmente existir. Muitas pessoas resistem a esse passo. Porque dói. Porque parece ingratidão. Porque os pais fizeram tanto. Como reclamar? Mas Jung era claro. Não se trata de culpar. Trata-se de ver a verdade. Seus pais provavelmente fizeram o melhor que podiam dentro da própria programação. Isso não muda o fato de que a cicatriz existe. Compaixão pelos pais e validação da própria dor podem coexistir. O segundo passo é o que Jung chamou de confronto com a sombra. Lembra das partes que foram refletidas seletivamente? As partes que os pais não queriam ver? Elas estão na sombra e precisam ser resgatadas. Isso significa permitir-se sentir raiva quando sente raiva, tristeza quando sente tristeza, medo quando sente medo, sem julgamento, sem a voz do crítico interno dizendo que você não deveria sentir isso. Significa também reconhecer as partes de si mesmo que você nega, os desejos que parecem proibidos, as necessidades que parecem vergonhosas, os aspectos da personalidade que foram banidos para a sombra porque os pais não aprovavam. Integrar a sombra não significa agir em todos os impulsos. Significa reconhecer que eles existem, dar espaço para eles. Deixar de gastar energia reprimindo o que é natural. O terceiro passo é a reparentalização. Esse termo pode parecer estranho, mas o conceito é simples. Você não pode mudar seus pais. Não pode voltar no tempo e receber o afeto incondicional que precisava. Mas pode dar esse afeto a si mesmo agora. Reparentalização significa tornar-se o pai ou mãe que você precisava ter. Significa olhar para si mesmo com o carinho, a paciência e a aceitação que crianças merecem. Quando você comete um erro, em vez de se criticar duramente, você pode se perguntar: como eu trataria uma criança que cometesse esse erro? E então tratar a si mesmo assim. Quando você sente emoções difíceis, em vez de reprimi-las ou se julgar por tê-las, você pode se perguntar:
O que uma criança precisaria ouvir agora? Então, dizer isso a si mesmo parece simples, mas para quem foi criado com afeto condicionado, isso é revolucionário. É a primeira vez que a pessoa se dá permissão de ser imperfeita e ainda assim ser digna de afeto. O quarto passo é a escolha consciente. Jung enfatizava que conhecimento sem ação não transforma nada. Você pode entender intelectualmente todos esses mecanismos e ainda assim repeti-los. A mudança real vem de escolhas diferentes, repetidas. Mesmo quando o complexo grita para você voltar ao padrão antigo, isso significa, por exemplo, escolher não colocar condições no afeto que você oferece aos seus filhos. Mesmo quando a voz interna diz que eles precisam aprender. Mesmo quando a ansiedade diz que você está mimando demais. Significa escolher relacionamentos onde o afeto não é transacional. Mesmo quando isso parece estranho. Mesmo quando a ausência de condições cria desconforto. Significa escolher validar as emoções dos outros antes de oferecer soluções. Mesmo quando sua programação diz para resolver logo o problema. Cada microescolha diferente enfraquece o complexo antigo e fortalece o novo padrão. Não é rápido, leva tempo, mas é possível. E aqui chegamos à revelação mais importante. A cicatriz do afeto condicionado não é apenas pessoal, é coletiva. Gerações inteiras foram criadas assim. Sociedades inteiras funcionam assim. A mensagem de que você precisa produzir para ter valor está em todo lugar. Mas existe outra possibilidade. Uma forma de amar que não exige nada em troca. Uma forma de existir que não depende de performance. Uma forma de ser que simplesmente é. Jung chamou isso de self, o centro da psique que existe antes de qualquer condicionamento. A parte de você que nasceu inteira, antes que alguém dissesse que você precisava ser diferente para merecer afeto. Essa parte ainda está lá, enterrada sob camadas de condicionamento, mas intacta. O trabalho de individuação é desenterrar essa parte, limpar as camadas de falso self que foram construídas para sobreviver e permitir que a essência autêntica finalmente viva. Não é um trabalho fácil, mas é o único trabalho que realmente importa. Porque quando você se liberta do afeto condicionado, você liberta também todos que vêm depois de você. Seus filhos, os filhos deles, gerações que nunca vão conhecer a prisão que você conheceu. Essa é a verdadeira cura, não apenas pessoal, geracional. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, reconheceu. Agora a escolha é sua. O que você vai fazer com isso?